Legal, vai começar o segundo tempo em Limeira. Pontapé inicial aí para o time do Corinthians no segundo tempo. Apita o árbitro, a bola tá rolando de novo na tela da ESPN Brasil e também no Limeirão. E se a bola rola lá e aqui, é porque nós vamos juntos de novo, fã de esportes. Eu, Luiz Carlos Largo, Zé Elias e o Edu Afonso para mais 45 minutos de Copa São Paulo Futebol Júnior, e convidando você a participar com a gente através do Twitter, na hashtag Copinha na ESPN. O Flávio Roberto, lá do Rio de Janeiro, fala aqui: pô, Largo, você chegou no grupo 9 e parou, rapaz, não vai passar mais informação nenhuma dos resultados? Eu quero saber do meu Fluminense. Claro que eu vou passar. A gente parou no grupo 9, daqui a pouquinho passar todos os resultados dos jogos que já aconteceram. Já passei até o grupo 9, os demais na sequência para você. Olha a boa jogada do Lucas. Chegada do Bragantino. Em lateral agora para a equipe de Bragança Paulista. Lateral foi cobrado, recebeu outra vez ali o Lucas. Tocou na bola por último, camisa 20 do Bragantino. Ela sai, é tiro de meta para o Corinthians. Estão no grupo 10 em Leme. Lemense 2, Rio Claro 4, Atlético Goianense 1, Criciúma 2. Dois jogos que já terminaram pelo grupo 10. No grupo 11, né? Nós tivemos na preliminar dessa partida entre Corinthians e Bragantino. Internacional de Limeira 0, Botafogo da Paraíba 3. Para a descida pela direita, veio o Corinthians agora. Léo Jabá, cruzamento rasteiro. Tá pintando o primeiro para fora. Tocantins. Mandou a bola para longe o Tocantins. Olha, boa jogada pela direita do Léo Jabá, o cruzamento rasteiro. A bola passou ali pelo camisa 9, Gabriel Vasconcelos, e chegou no pé do 11, Tocantins, que mandou a bola exatamente lá no estado de Tocantins. Longe. Aí é tranquilidade. O Tocantins já é um jogador experiente. O ano passado era uma das grandes promessas e criou-se uma expectativa muito grande sobre o Tocantins. Teve algumas oportunidades com o Mano Menezes, depois foi emprestado com o próprio Osmar Loz ao Bragantino, né, naquela parceria que o Corinthians desenvolveu com o Bragantino ao longo do ano. O Osmar Loz pediu para devolver o Tocantins, né? Talvez nós estejamos entendendo, vamos dizer assim, né, Lago, por que o Tocantins ter voltado para a equipe sub-20 do Corinthians e não ter seguido no profissional do Bragantino. 2 minutos e meio do segundo tempo em Limeira, 0 para o Corinthians, 0 também para o Bragantino. Convidando o Fã de Esportes através do Twitter da hashtag Copinha na ESPN. Mande sua mensagem, participe da nossa transmissão. Chegada pela esquerda do time do Corinthians. E a bola recuperada lá pela direita com Arthur Melo. Zero a 0 no jogo que está abrindo, né, os nossos trabalhos na Copa São Paulo Futebol Júnior. E amanhã tem mais, 7h30 da noite. Você vai acompanhar ao vivo de Mogi das Cruzes, Flamengo contra o Red Bull Brasil. Mais um jogo ao vivo para você curtir na tela da ESPN Brasil. Mais uma jogada, mais uma chegada ali do Corinthians. Acabou recuperando bem lá o Samuel. Passe e abertura para o lado esquerdo, olha só. Deu certo, Lucas cruzou para a área do Corinthians. E acabou saindo, né? O Léo Jabá estava voltando ali, mas não conseguiu evitar o lateral. Então tem lateral o time de Bragança Paulista. Não bota a bola no chão! Destacava antes que o Gustavo Índio do Coritiba marcou 5 gols, né, nos 10 a 0 do Coritiba no União Barbarense. Mas tem também o jogador do Internacional de Porto Alegre que está se destacando. O Inter está goleando também no seu jogo que está acontecendo nesse momento. Está fazendo 5 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto, atual vice-campeão. E o Ian Peter fez 3 gols.
Tá aí o detalhe para você do zagueiro Vinícius. E aí o Loss. E lá atrás o Afonso. Não cola! Beleza, hein? Quanta beleza. Tô aqui acompanhando de perto o Osmar Loss e as orientações do técnico do Corinthians. É muita beleza numa imagem só, né? Muita beleza. Um dos repórteres mais bonitos do futebol brasileiro. É mesmo, é? Só perde para Eduardo de Menezes, que foi considerado o nosso Tom Cruise. Cruzes, né? Segundo tempo, vamos para 6 minutos. Continua 0 a 0. E eu lembro, em dia 17 de janeiro, Australian Open de tênis, para você acompanhar uma super cobertura nos canais ESPN, transmissão da ESPN e da ESPN+. Tá aí, a bola é pro Bragantino. Vai para a cobrança o Arthur. Partiu para a bola o lateral Arthur. Mandou na área do Corinthians. Nada, né? Bola direto para fora. No grupo 12 foi onde a gente parou, em Águas de Lindóia. Tivemos o empate de Náutico e Mojimirim 0 a 0. E o Paysandu está vencendo o Guarani de Campinas por 1 a 0. Chegamos ao grupo 13 do nosso Fã de Esportes. Ricardo pedia informação do jogo do Fluminense. O Fluminense está jogando, está vencendo o Real Noroeste do Espírito Santo por 4 a 1. E o Capivariano perdeu para o Água Santa por 2 a 0. Tá aí o Corinthians atacando pela direita. Você vê com a bola o Léo Jabá. Levantamento lá, chegando até o Gabriel. Ele acaba saindo da bola. O Bragantino recupera. E apareceu bem o volante, o Arian. Já fez o passe pela esquerda com Guilherme. Jogador que mais apareceu no Corinthians no primeiro tempo, né? As principais jogadas do Corinthians no campo de ataque pela esquerda com o lateral Guilherme. Vai dentro, negão! Vai dentro, negão! Tá aí a descida do Bragantino. Você acompanhando o Vinícius Baltazar. E a bola tocada pelo Léo Príncipe, mas houve, né, um toque por último no jogador. Não, foi mesmo o Léo Príncipe que tocou essa bola por último. Tá aí a marcação do Gustavo, do Vinícius. Lateral cobrado pelo Antônio. De qualquer maneira, o Léo Príncipe chuta essa bola, manda pra frente. E ela fica com Gustavo. Dividida de cabeça, fez ali a cama de gato, o Maicon foi para o chão. Na chegada do Samuel. Nesse domingo são 3 jogos ao vivo para o amigo Fã de Esportes acompanhar na tela da ESPN Brasil pelo Campeonato Espanhol, 9 da manhã. Cledir Oliveira e Léo Bertozzi com Raio Vallecano e Real Sociedad. Às 3 da tarde estou com Gustavo Hoffmann. No abre o jogo para Deportivo La Coruña e Vila Real. E também tem Valência e Real Madrid com Paulo Andrade e o Bertozzi às 5h25. E depois tem Flamengo e Red Bull. Estarei com o Zé Elias, também com o Edu Afonso. Na estreia do Flamengo, jogando contra o Red Bull em Mogi das Cruzes. Defesa do goleiro Alisson. Bola para fora, lateral para o time de Bragança. O Luciano Ruiz está perguntando aqui pro Zé Elias se ainda é muito cedo para o Matheus Pereira ter oportunidade no time profissional do Corinthians. Pergunta do Luciano Ruiz para o Zé Elias. Eu acredito que sim, né? Ele já teve uma oportunidade com o Tite, jogando fora da sua posição, jogando aberto, né, pelo lado direito, como um ponta direita para fazer a marcação e aproveitando essa fechada em diagonal, né? Não conseguiu jogar bem e agora voltou aí pro sub-20 para poder ter essa adquirir mais experiência, né? Um jogador que tem muita qualidade no sub-17 junto com o Léo Jabá. Eu volto a falar, né? Até um pouquinho chato, mas ele conseguiu fazer grandes jogos e a gente espera que ele... Olha a defesa do goleiro Alisson.
E agora a bola fica com o time de Bragança Paulista. A gente espera que ele possa realmente jogar no profissional o que ele fez aí no Sub-17, que não mostrou muita qualidade. Mas tem que jogar um pouquinho mais, né? O time do Corinthians, nós temos aí agora 10 minutos de jogo. O time do Corinthians está jogando da mesma forma como acabou, né, o primeiro tempo. Aí nós vimos um lance aí do Tocantins. Tem que jogar um pouquinho mais sem a bola, tem que se movimentar um pouco mais. O Maicon, que é um jogo... Vai lá. Olha a chegada perigosa, tá pintando o primeiro, vem de cabeça para tocar ali o Antônio, rapaz. Descida do Corinthians pela esquerda. Você pode mudar um pouquinho. O Corinthians está muito preso ao sistema de jogo, né? O time do Bragantino praticamente está todo atrás. Muda um pouco, põe só o Aylan na frente da zaga, libera um pouquinho mais o Maicon pelo lado esquerdo, põe o Matheus Pereira pelo lado direito, adianta um pouco mais, né, o seu time, joga num 4-3-3, para que você tenha jogadores mais próximos, né? Não, o time do Corinthians joga sempre no mesmo sistema. E o Matheus Pereira, ele cai para os lados para poder receber essa bola. E o time do Bragantino fica com o meio de campo praticamente todo congestionado ali. O Maicon pode se projetar, mas ele precisa ter um pouquinho mais de liberdade e segurança para poder sair. E muitas vezes, Largo, eu até entendo, né, o posicionamento, a forma de pensar desses meninos, né? Mas tem que ter um pouquinho mais de coragem para arriscar determinados movimentos dentro de campo. Tá vendo? Ó, nós estamos ali 4 jogadores com 2 jogadores do Bragantino sendo marcados, né? E aí volta, todo mundo recupera. Fica só o Aylan ali, sai um pouquinho mais, solta o Matheus Pereira para se aproximar dos 3 jogadores de ataque, né? E aí você tem jogadores que podem preencher o meio campo ali e ter qualidade na frente. Não adianta nada a bola bater e voltar, bater e voltar. Uma hora o Bragantino pode acertar um contra-ataque, fazer 1-0 e complicar ainda mais a vida do Corinthians. Tá aí a opinião do Zé Elias. Chuva presente em Limeira, no Limeirão. Vamos para 12 minutos do segundo tempo. 0 para o Corinthians, 0 também para o Bragantino. Olha que bela enfiada, que toque, tá pintando o gol do Bragantino. Chute cruzado, vai para fora. Vinícius foi quem bateu, rapaz. Coloca a mão na cabeça, fica se lamentando ali o Vinícius. Tá aí novamente a chegada perigosa. Muito perigosa do time do Bragantino nesse lance pelo lado esquerdo do ataque. E o chute cruzado que acabou sendo acompanhado apenas pelo Felipe. E a chuva agora engrossou, né, Edu? Pesada agora a chuva, hein? Caindo forte aqui no Limeirão. Posso fazer uma pergunta pro Edu? Claro que pode. Edu! Olha só o Corinthians, daqui a pouquinho vem a pergunta. Salvou o goleiro da volta! Gol! Tocantins para fazer o primeiro gol da partida na jogada pela esquerda aos 13 minutos. Você tá vendo o lance, o lançamento veio, chegou aqui pro Príncipe, Léo Príncipe, no cruzamento rasteiro, primeiro chute foi ali do camisa 20, o Léo Jabá. O goleirão Alisson fez a defesa e no rebote na sobra para fazer o primeiro do Corinthians, ele, Tocantins, 1 para o Corinthians, 0 para o Bragantino. Zé Elias. É a primeira vez ali que o Léo Príncipe começou a se movimentar sem a bola, né? Nós vimos aí o lançamento do Aylan, a projeção do Léo Príncipe, o lateral esquerdo perdeu o tempo de bola, né? O lateral esquerdo, o Antônio, perdeu o tempo na marcação. O Léo Príncipe chegou praticamente e deu passe para o Léo Jabá, uma grande defesa da equipe do goleiro do Bragantino, e depois, né, o Tocantins fez o gol. Movimentação, projeção sem bola, né, aproveitando os espaços vazios. O time do Corinthians tem bons jogadores e tem qualidade para isso. E aí o cartão amarelo agora sendo mostrado ali pro Gabriel Tonini. Tá aí o cartão amarelo pro Tonini. Gabriel Tonini, que é lá de Cascavel, então aproveita para mandar um grande abraço ao Jorge Guirado, ao filho dele, Benjamin, torcedor do Santos, né, os dois santistas, curtindo a nossa transmissão, ligados aí na Copa São Paulo Futebol Júnior. Grande abraço pro Jorge também, pro Benjamin.
Olha a chegada do Corinthians, mais uma. Ô, Lago, eu vou falar uma coisa rapidinha e pelo fato de acompanhar a equipe do Corinthians já há um bom tempo nas categorias de base, já vi alguns jogos do Matheus Pereira, todas as vezes que tem uma entrada um pouquinho mais dura, um pouco mais forte, ele quer tirar satisfação com o jogador da equipe adversária. Esquece isso, Matheus, você é um bom jogador, pensa apenas em jogar futebol. Para brigar, arrumar confusão, o pessoal fica lá fora, né, na arquibancada, os torcedores fora do estádio. Você tem que apenas se preocupar em jogar futebol, porque você é um bom jogador. Vem a cobrança ali do Guilherme. Escanteio foi cobrado pelo Corinthians. E o desvio é para fora. Olha a chuva cada vez mais forte. E aproveitar essa chuva aí, ia fazer uma pergunta pro Edu, mas o Corinthians acabou fazendo gol, né? Posso, Lago? Lógico que pode. Não, é só para saber se o Edu levou aquela sombrinha rosa, né? Por causa da chuva, ou se ele está com a capa rosa também. Estou com a capa azul, a sombrinha. Zé, deixei no seu carro lá, você ia me emprestar, mas acabei esquecendo. Foi bem o Edu dessa, né? Teve que emprestar para ele, né, Edu? Grande Ele queria Edu. me emprestar, fez muita questão. Eu falei, não, Zé, fica com a sombrinha você. Eu vou com a tradicional capa azul. Foi bem o Edu dessa, hein? Ah, o Edu me viu nascer pro futebol, né? Você É mesmo, é? É, pra você ver a experiência do Edu dentro do, Tá vendo? do futebol. Em 93, quando eu comecei a jogar, o Edu já trabalhava na rádio. Tá aí a descida pela direita, Léo Jabá. Tá 1-0 pro Corinthians. Nesse momento, né, o líder do grupo é o Botafogo da Paraíba. Marcou 3 gols contra a Inter de Limeira. Tá aí a descida pela direita, vem o Corinthians novamente. Vinícius na tentativa. E a bola acaba saindo pela linha de fundo, é tiro de meta. E o Sport virou, rapaz, para cima do Atlético Paranaense. Sport Recife 2, Atlético 1, em São José do Rio Preto. E o Inter faz 6-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Olha só, o time foi vice-campeão da Copinha passada, sendo goleado pelo Internacional por 6-0 na primeira rodada em São Carlos. Se você somar, Largo, o resultado desses 2 jogos, olha lá. Olha a chegada novamente do Jabá, o cruzamento para tirar e para afastar Vitor. 10-0 do Curitiba e 6-0 do Inter. O total de gols que eu fiz na minha carreira. Que é isso, hein? Fiz tudo isso, é? 1 por ano. Foi mesmo, Edu? O Zé Elias, para marcar gol, não era dos melhores, mas em compensação, o que batia, largo, meu Deus. É mesmo, é. Era bom jogar sempre do lado do Zé Elias, então, né? Eu, como sou muito jovem, não peguei a fase do Zé Elias, mas Chegava um ouvi falar isso pouquinho, também. chegava de vez em quando atrasado. O Edu sabe disso. Quase 18 minutos. É o segundo tempo. Lembrando que no dia 17 de janeiro tem o Australian Open. Australian Open na tela dos canais ESPN. Uma super cobertura para você curtir aqui na ESPN e na ESPN+. Bom, o Fluminense venceu. Está vencendo o Real Noroeste do Espírito Santo 4-1. Capivariano 0-2 Água Santa. Agora vou para o grupo 14. Em Indaiatuba 1-1, Primavera de Indaiatuba e Boca Júnior no Sergipe. E o Avaí está vencendo o Paraná Clube 2-1. No grupo 15, em Porto Feliz, o Desportivo Brasil venceu o Espigão de Rondônia por 4-0. E o Porto do Pernambuco está perdendo para Ponte Preta. Perdeu já 2-0 Ponte Preta. Esse jogo já finalizado também. O Grêmio Porto Alegrense empatou com a Desportiva do Espírito Santo em Itu 2-2. O Ituano venceu o Santos do Amapá 1-0. Com jogos, alguns acontecendo, a maioria deles já encerrados. E amanhã vem a estreia aqui, um fã do esportes lá do torcedor do Figueirense, dizendo o único campeão catarinense da Copinha estreia amanhã. O Figueirense joga realmente neste sábado, estreando contra o Fast Clube do Amazonas. Já vou achar aqui o nome do amigo fã de esportes que mandou essa mensagem, chamando a atenção para a estreia do Figueira. E vamos para alteração então no time do Bragantino, né, Edu Afonso?
Já te confirmo, sai o camisa número 10. E eu já te confirmo quem entra. Sai o 9, aliás. Sai o 9 e entra o 20. Já passo para você os nomes. E a saída foi do Lucas Natan, né? Com o número 20. Deixou o campo, então, o número 20, né? E do Afonso, a entrada do camisa 9 na equipe do Bragantino, Caio. Com essa chuva toda, rapaz, atrapalha muito o trabalho do repórter. Não é fácil, não. Você ficar com os papéis ali, com a chuva, prejudicando bastante o trabalho dos repórteres. Olha o cruzamento do Léo Jabá, chegou para a esquerda o Corinthians. Tocantins mandou para fora, foi lá, está a placa de publicidade, o Tocantins. Largou. Edu. Caio Lucas, número 9, atacante. Entrou, saiu camisa número 20, o Lucas Natan. É o que sobrou do meu papel aqui depois da chuva, mas dá para entender bem. Caio Lucas, número 9, saiu o Lucas Natan, número 20. Perfeito, tá aí a informação correta, precisa do Edu Afonso. O Wilson Santana, torcedor do Figueirense, mandou mensagem pra gente falando: o único campeão catarinense da Copinha estreia amanhã e é contra o Face do Amazonas. 21 minutos do segundo tempo em Limeira, 1-0 para o Corinthians. Amanhã tem Flamengo em ação, 7h30, Flamengo jogando contra, olha a chegada do Bragantino, e o chute vai para fora exatamente do Caio, que acabou de entrar. Flamengo jogando amanhã contra o Red Bull Brasil, e você confere ao vivo na ESPN Brasil. Fizemos muitos jogos, né, Zé Elias, do Flamengo e Osasco na edição passada, né? Isso, uma equipe que mantém as suas tradições, né? Sempre jogando com a bola no chão, com bons jogadores, tecnicamente jogadores de muita qualidade. Vamos esperar para ver realmente se o Flamengo vai manter, né, a sua essência nas categorias de base. — 1-0 para o Corinthians, sai trabalhando pela direita o time do Corinthians. O atual campeão, maior campeão, 9 vezes campeão da Copa São Paulo, 7 vezes vice. Gabriel. Passe pela direita para o Arthur Melo. Mais à frente ali para o Rafael Rosa. Esse já é o Gustavo. Agora abriu ali para o Antônio. Bola viajando na área do Corinthians. Chegando o Bragantino pela esquerda, tentando o empate. O levantamento veio. Subiu de cabeça Vinícius. Nem subiu, né? Apenas tocou a bola e tirou da área. O jogo está parado com a falta marcada bem na frente do José Roberto Marques. Não teve dúvidas, você vai ver o lance, ó. Achei que não houve nada, viu, Zé Elias? Eu não marcaria nada. Eu também achei que não foi nada. O juizão tá querendo complicar agora o jogo, né? Tá aí o árbitro de 41 anos, José Roberto Marques. E as faltas cometidas: 12 do Corinthians, 8 do Bragantino. — 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo Tocantins aos 14 minutos. Conversa dos jogadores do Bragantino. O homem base da barreira é o Léo Jabá. Orientação aí do Felipe. É uma boa oportunidade para o time de Bragança Paulista. Vai para a cobrança Gabriel. Ele bateu no travessão essa bola. No chute, pegou no travessão, quase o empate do Bragantino. E agora a falta dura. Vamos ver o cartão mostrado nesse momento para o jogador de Bragança Paulista. No contra-ataque do Corinthians. E foi ali o Marcel, né? De novo para você a cobrança da falta do Gabriel Tonini. E a bola no travessão. Estava batido já o goleiro Felipe. Se vai no gol, é gol, hein? O Felipe demorou muito, né? O tempo de reação dele foi... demorou demais, né? O reflexo, vamos dizer assim. Mas hoje é tempo de reação, viu, Largo?
Perfeitamente. E o Samuel Fabris recebeu então um cartão amarelo, o segundo, né, para o jogador do Bragantino. O primeiro foi do Gabriel Tonini, que chutou a bola no travessão há pouco. O Rafael Ribeiro perguntando também aqui na hashtag Copinha na ESPN, pergunta para o Zé Elias: desses atletas do Corinthians em campo, teria algum para ser titular imediatamente no time profissional? Não, eu acho difícil, né, pela exigência que a equipe de cima hoje do Corinthians, a equipe profissional, ela precisa, né? Pela pressão também devido aos resultados, a forma como o Tite trabalha essa forma, né, de jogada aqui do Corinthians em termos de uma movimentação, marcação, uma equipe madura, porque precisa do resultado, mas tem bons jogadores. Como eu falei, o Gabriel Vasconcelos hoje, apesar de não estar jogando bem, o ano passado jogou muito bem, nós trabalhamos em alguns jogos também. É um jogador muito frio dentro da área. Você tem Matheus Pereira, você tem também o Maicon, que é muito bom jogador hoje, embora não venha fazendo uma boa partida, mas também é o Léo Príncipe, que chega bastante e está me surpreendendo no lateral esquerdo, o Guilherme. Jogador que dá muitas opções e tem muita qualidade, né, com a perna esquerda ali. Quando ele chega na linha de fundo, ele sabe o que faz com a bola. Tá aí a bola saindo em escanteio para o Corinthians. Bem cobrança pela direita, vai bater Guilherme. Detalhe para você, velho, esperando esse cruzamento, o Léo Jabá. Aqui, ó, segundo. Bola vem para a área do Bragantino e empurrão. Marcou a falta do ataque, o árbitro, o José Roberto Marques. Eu não vi nada disso, hein? Também não, viu? Será que ele tá passando bem aí? A chuva fez... Porque não aconteceu nada. O time do Corinthians, o jogador do Corinthians mal disputou a bola. Perigo de gol. Amanhã são 3 jogos do Campeonato Espanhol. Destaque para Valência e Real Madrid, que você confere o Abra o Jogo 17h15. Transmissão da ESPN Brasil. E na sequência, ao vivo de Mogi das Cruzes, tem Flamengo e Red Bull. Gustavo. Largou Antônio, meia dúzia do Bragantino, retorna, estava com dores musculares, já recuperado, volta a ter 11 o Bragantino. E o Corinthians se manda para a esquerda, você viu o Guilherme na jogada, tocou pelo meio no Tocantins, errou ali o Tocantins. Ainda o Corinthians, o giro e o chute vai para fora. Gabriel Vasconcelos dá chance para o Corinthians, que você vai acompanhar de novo. Primeiro o Tocantins, aí o Gabriel vai lá, rouba a bola, gira e bate para fora. Chegada no Corinthians com 27, quase 28. O Corinthians começa a ter facilidades pelos lados do campo, né? Então seria interessante liberar um pouquinho mais o Léo Príncipe pelo lado direito, o Guilherme pelo lado esquerdo, e aí você segura um pouco mais o Ayran ali com os 3 zagueiros e encosta um pouco mais o Maicon e o Matheus Pereira, para que eles possam fazer o 2 contra 1 em cima dos laterais do Bragantino. O escanteio foi cobrado pelo Corinthians. E aí, sem complicação, né? Gabriel Tonini mandou essa bola para a linha de fundo. É escanteio do outro lado agora. 1-0 para o Corinthians, o gol marcado pelo Tocantins no segundo tempo. É o grupo 11 da Copa São Paulo Futebol Júnior, com 112 times participantes, 28 grupos. Os 2 primeiros se classificam para a segunda fase, 56 vão disputar a segunda fase da Copinha. Mais escanteio do Corinthians, outra vez ali o Gabriel para afastar. E a bola sai pela lateral. Atendendo aqui o Fã Esportes. O Wellington Diogo perguntando: o Palmeiras não está na Copinha? Joga que dia? Contra quem, Palmeiras? Joga amanhã, 5 da tarde, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A estreia contra o Sampaio Corrêa do Maranhão. E depois tem o jogo de fundo. São José, o time da casa, joga contra o Estanciano de Sergipe. São José FC. Mais uma chegada no Corinthians, tentativa de inversão de bola lá da esquerda para a direita, era pro Léo Príncipe.
Lateral cobrado pelo Léo. O Arian. Outra vez Léo Príncipe para receber pela direita, para fazer a bola chegar na área do Bragantino. Não foi bom o passe, o Gabriel Tonini recupera para o time de Bragança. Rafael Rosa. Arthur. Olha o erro do Bragantino agora. Pode se aproveitar o Corinthians. Você viu que o Gabriel Vasconcelos estava correndo ali pedindo a bola. Ela não chegou, assim o lançamento é para ele. Chegou antes, tentou tirar o goleiro, que faz a defesa, salvou o Alisson. É o Corinthians indo, vem de trás pro chute. Gol! Maicon! Para fazer o segundo gol do Corinthians, ele que fez o gol do título na edição de 2015, na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Maicon faz o segundo gol do Corinthians. Tá aí o lance para você novamente. Na jogada com a participação do Gabriel Vasconcelos, a bola rolada pelo Léo Jabá e chegou batendo bem no cantinho Maicon para fazer Corinthians 2, 0 Bragantino. Zé Elias. Muito bom jogador o Maicon, um jogador que tem qualidade. Na jogada do Gabriel foi ele que criou essa assistência, né? Deu essa metida de bola e depois ficou ali, permaneceu e bateu de forma consciente, né? Rolada, ele observou o posicionamento do goleiro e bateu em diagonal, né? Bateu cruzado, praticamente só tirando do goleiro. Como eu falei, jogador que tem que chegar um pouquinho mais para fazer o gol, tem qualidade, um jogador que tem características e inteligência para jogar próximo da área. Tem que armar um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por exemplo, o Airan fica e ele sai. Tem essa possibilidade, segura o Matheus Pereira. O Corinthians tem a capacidade, com a característica de seus jogadores, de mudar um pouquinho o sistema durante os 90 minutos. Para tentar surpreender a equipe adversária. Mas o Maicon é muito bom jogador com a perna esquerda, que trabalha demais, né, em prol da equipe. Aos 32 minutos, 2-0. E nós tivemos alteração, né, Edu? Isso, serão 3. A primeira é do Bragantino, entra o camisa número 15 do Bragantino, que é o Franklin, volante, sai o camisa 10, o Rafael Rosa, talvez já pensando em segurar o resultado. No Corinthians teremos daqui a pouco, só lembrando que o que entrou, o jogador Franklin, é de Amparo, no interior de São Paulo. Agora vão entrar no Corinthians o número 25, Pedrinho, e o número 26, Claudinho. O Pedrinho é de Maceió e o Claudinho é de Guarulhos. Serão 2 substituições, o técnico Osmar Loss, daqui a pouquinho, depois desse lance de bola parada. Tá aí os dois jogadores esperando essa bola que foi lançada para a área do Corinthians. Saiu e é agora tiro de meta para o Corinthians. Nós teremos as substituições. Desentendimento do jogador do Bragantino, camisa 9, Caio. Daqui a pouquinho, Pedrinho e Claudinho. Claudinho, que foi jogador do Santos. Pedrinho, né? É o Pedro Vitor, meio campista 25, e o Claudinho é atacante 26. Só que o Pedrinho tá com a camisa aqui Pedrinho, então vamos de Pedrinho mesmo. Vão sair o camisa número 11, o Tocantins, e o camisa número 10, o Matheus Pereira. Então o Loss vai tirar aí o Tocantins, né, o autor do gol, primeiro do Corinthians. Pedrinho e Claudinho, os dois vêm para o jogo daqui a pouquinho. Claudinho é jogador de velocidade, né, para jogar deve jogar no posicionamento do Tocantins, ali na posição do Tocantins, aberto pelo lado esquerdo. E o Pedrinho com a perna esquerda, com muita velocidade. É um jogador muito leve, né, pelo meio campo ali. Diferente, é uma característica diferente do Matheus. O Matheus é mais armador, o Pedrinho é um jogador de chegar ao ataque. Daí as duas alterações, né, já confirmadas pelo Eduardo Afonso. Matheus Pereira e o Tocantins para sair, para entrar. Não tem plaquinha número 25 nem 26. Então o Fábio, que é o quarto árbitro, teve que improvisar aqui a 20 com a 6 e a 20 com a 5, por isso essa demora toda nas substituições. Tá aí com a camisa 26, o Claudinho.
Um alô para Karine Santos, para o Queiroga, para o Carlos Moraes. Grande Carlos Moraes também com a gente. O Wellington Diogo. O Luiz Novaes de Duque de Caxias. O Juliano Amorim Lima. O pessoal que está acompanhando o jogo, está assistindo na ESPN Brasil. E vão assistir amanhã também. Flamengo e Red Bull, 7h30 da noite. Na ESPN Brasil. E claro, vão assistir também a partir do dia 17 de janeiro. Uma super cobertura do Australian Open de tênis. Você confere na ESPN e na ESPN+. Quase 36. Daí chegava no Bragantino, a bola vem de graça. No campo de defesa, Vinícius. Largou, já anota aí mais uma alteração. A última do Bragantino, vai embora o Vinícius Baltazar, número 11. E vem aí o atacante João Vitor. João Vitor, 19, nascido na cidade de Campinas. A última alteração então do técnico Marcos Paulo Gripe. E quem acabou ficando no banco e não entrando foi o filho do Silas, o Caleb. O Caleb, que é lateral, ele tem a número 17, não entrou na partida, é primo do técnico, né? Porque o Marcos Paulo é sobrinho do Silas e o filho do Silas, o Caleb, é jogador do Bragantino, mas não entrou na partida. 2-0 para o Corinthians. Lembrando que a próxima rodada desse grupo 11, né? Segunda-feira, dia 4 de janeiro. Olha a bola enfiada, saiu bem o goleiro Alisson. Segunda-feira, 5 da tarde, Inter de Limeira e Bragantino. E no jogo de fundo, às 7, Corinthians e Botafogo da Paraíba, valendo o primeiro lugar do grupo. Claro que com a vitória, né, de 3-0 hoje na preliminar, o Botafogo da Paraíba está liderando o grupo, fez 3 gols, o Corinthians fez 2. Logo após Corinthians e Bragantino, você tem o Sport Center ao vivo, com Fernando Nardini e Leonardo Bertozzi. Aí a confirmação da substituição que já tinha informado, né, passado para a gente o Edu Afonso. Em Limeira, cidade 143 quilômetros distante da capital São Paulo, 300 mil habitantes. Sede mais uma vez da Copa São Paulo Futebol Júnior. Tá aí o lateral para a cobrança, Arthur. É pela direita que chega o Bragantino. Faltando alguém para ajudar e o passe mal feito, né? Pelo Caio, vai para lateral. Uma curiosidade, largou. O Osmar Loz é muito agitado, né? Ele passa o jogo inteiro se movimentando com os braços, reclamando. Quando a jogada não dá certo, reclama com os jogadores reservas do Corinthians, os demais membros da comissão técnica. Ele é bastante agitado, o técnico do Corinthians. O Everson Gomes perguntando, a gente vê os desarmes, 17 do Corinthians, 19 do Bragantino. O Everson Gomes pergunta para o Zé Elias se com esse time o Corinthians pode ir longe na Copinha. O Everson Gomes é de Cariús, Ceará. Eu acredito que sim, né? O time do Corinthians tem experiência, tem uma camisa, tem torcida, tem bons jogadores, tem um treinador que já conquistou esse campeonato, então já sabe como tem que jogar, como tem que se comportar, mas não dá para você cravar que é o grande favorito, né? Não dá para dizer que o Corinthians é o grande favorito. Não, um dos grandes favoritos. Você tem Curitiba, volta a insistir, que faz um trabalho belíssimo, o Internacional de Porto Alegre, que nós estamos vendo aí o resultado do seu trabalho, com o Rodrigo Dourado, com o Alisson, né, com todo mundo ali, o Jefferson, o Arthur, né, jogadores sendo aproveitados. Você tem Palmeiras também, com o Matheus Salles, você tem Palmeiras tem Danielzinho, Everton, que também são bons jogadores, São Paulo, Flamengo, Fluminense, tem grandes times aí, sub-20, e com certeza nós iremos descobrir aí grandes jogadores também nessa competição. Tá aí a bola saindo em lateral, 39,5. Olha, o Adriano Chavão, rapaz, fala que o Zé da Fiel, o Zé Elias, era tão bravo, mas tão bravo, que uma vez
Ele veio jogar em Sorocaba, um torcedor pegou o boné dele, Zé Elias, e só de olhar feio pro torcedor, o torcedor devolveu o boné pro Zé. Ah, eu lembro dessa. Lembra disso, Zé? Eu lembro disso, mas ele não pegou, né? Ele roubou, né? Esse torcedor, ele roubou, porque nós saímos do ônibus e antigamente não tinha essa turma aí de seguranças, né? Que as equipes hoje, elas trazem, levam consigo durante as viagens. E aí nós descemos, quando eu desci, um torcedor veio e arrancou o boné da minha cabeça e eu fiquei olhando feio, fui para trás, assim, para cima do rapaz também para tentar recuperar o boné. Mas nada, se tivesse pedido, provavelmente eu teria dado, né? Mas é porque ele roubou, então como eu não... Foi meio... Ele escapou de uma voadora, viu, Largo? Ao devolver o chapéu, escapou de uma voadora do Zé. Não, o pessoal... E hoje virou um gentleman, né? E do Afonso, Zé Elias virou um gentleman aqui entre nós. Mudou demais, né? O microfone fez bem pro Zé Elias. O que o café não faz, hein? 2-0 pro Corinthians, os gols no segundo tempo, Tocantins aos 14. Olha o Corinthians chegando, tá pintando o terceiro gol, é a grande chance. Você viu o passe ali, que feio, né? O Gabriel Vasconcelos tentou realmente dar um passe para quem chegava lá pela direita. Tá vendo o lance? Ele observa a posição do companheiro, tentou a enfiada e aí o defensor foi bem, o Vitor. É bola para o Corinthians. Já cobrou o lateral aqui pela direita o Léo Príncipe. São dois na marcação do Léo Jabá, que ganha o escanteio. 2 para o Corinthians, 0 Bragantino. É o primeiro jogo, é a primeira rodada, é o grupo 11 da edição 47 da Copa São Paulo Futebol Júnior. Próxima semana tem muito mais para você. Amanhã tem Flamengo e Red Bull, 7h30. Mais uma vez juntos, eu, Zé Elias e Eduardo Afonso, ao vivo de Mogi das Cruzes. Que jogo acontece no estádio Nogueirão, em Mogi, às 7h30. Largou. Edu. Uma última informação do Corinthians, embora seja a primeira competição da temporada, na categoria Júnior a Copa São Paulo fecha o ciclo, né? Ela encerra a temporada nesta categoria. E o Corinthians foi campeão paulista em 2015, não passou da primeira fase na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Copa recém-terminada Rio Grande do Sul, e agora briga pelo seu segundo título na temporada. Então o Corinthians tem por enquanto só um título, que é o do Campeonato Paulista. A Copa São Paulo poderá ser o segundo título deste ciclo que se fecha após o término desta competição. Perfeita informação do Edu Afonso. No Corinthians trabalhando pelo meio. Você viu ele desarme para cima do Arian. Vai arriscar o chute. Bola voltou, Caio no rebote, tenta a segunda vez. O giro vai para a defesa, o goleiro Felipe. O João Vitor foi quem girou e o goleirão defendeu. Terminou Internacional de Porto Alegre 6, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Outra goleada, São Carlos 5, Serrano 1. E a maior de todas, né? Curitiba aplicando 10-0 no União Barbarense. O que eu falo, Largo, em relação, e me expressei aqui logo no começo da transmissão, eu acho muito complicado e muito dura essa competição, né? O Edu trouxe aí final de temporada para as equipes, né? Não só final de temporada, mas final de alguns sonhos também, né? Porque quando você fala em Copa São Paulo de Júnior, você fala em revelações, em possíveis jogadores que serão aproveitados nas categorias, né, no profissional. E aí eu te pergunto, qual o grande problema do futebol brasileiro? O que todo mundo reclama, não, o nosso calendário, né? Não tem tempo para treinar, não tem tempo para recuperar jogadores. Então nós estamos vendo uma competição que você tem cento e quantos mesmo? Que eu até 112 jogadores. Times, né? Vai lá. Olha o Corinthians, mais uma tentativa, bola desarmada ali pelo defensor do Bragantino. 2.700 jogadores, com a ajuda do nosso Carrasco aqui da produção, que é matemático e grande profissional, que vem nos ajudando bastante aqui. E aí para jogar a cada 2 dias. O Corinthians joga hoje e no dia 4 está de volta, ou seja, recupera amanhã e no dia seguinte está jogando.
qual é a qualidade da recuperação desses jogadores? Como é que eles irão chegar até a final? Né? E vale lembrar que em todas as finais, pelo menos enquanto eu lembro aqui, em todas as finais eu vejo jogador com cãibra, jogador pedindo para sair, lesões musculares, né? Justamente por conta disso. Você imagina a pressão em cima desses jogadores por conta dos seus empresários, a pressão desses jogadores por conta também do próprio jogador, falando assim, eu preciso jogar, eu preciso estar bem, eu preciso fazer uma boa Copa São Paulo para ser aproveitado no profissional, né? E aí você não consegue jogar bem, você tem uma série de fatores aí, muitas vezes por conta dos adversários também, você não consegue jogar aquilo que você sabe, e aí aquela oportunidade que esses jogadores vislumbravam, né? Ah, vou jogar no profissional, vou chegar lá no Corinthians, ou no Bragantino, ou no Independente de Limeira, ou na União Barbarense, aquela oportunidade se perde no meio do caminho, e essa é uma das últimas etapas, né? Olha só a chance, bateu Vasconcelos, Gabriel Vasconcelos para fora. Então eu acho que tem que ser repensada essa forma de disputa, né? Tem que preservar principalmente a qualidade dos jogadores e esses meninos. Já que a federação pensa no futebol brasileiro, né? Quem organiza pensa no futebol, tem que pensar também na recuperação desses meninos e o futuro desses garotos. Olha as finalizações certas, olha outra vez o Gabriel, agora está parado o jogo com a falta, Edu. Tivemos uma última substituição no Corinthians, o Renan, que é número 18, volante, já está no gramado, foi embora o Léo Jabá. E já estamos tendo 2 de acréscimo. E só para ser justo com o Zé Elias, aqui o Fábio Baldino escreve, o Zé Elias era bravo, mas uma vez ele pulou a grade no Parque São Jorge, num treinamento, para ajudar uma torcedora que estava passando mal. Lembra disso, Zé? Lembro. Bem atrás do banco, né? Nós entrávamos tinha o túnel, né, do Parque São Jorge, e aí a torcedora passou mal, e aí eu pulei lá. Lembrei dos tempos que eu roubava uma goiabinha, né, em Guarulhos, e aí pude ajudar a torcedora. Mas eu aprendi com meu avô, né? Somos todos iguais. Acho que isso é o grande segredo para você ter os pés no chão. Tá aí o José Roberto Marques. Termina o jogo então em Limeira. O Corinthians vence o Bragantino pelo placar de 2-0. Os gols na segunda etapa, né? O Tocantins aos 14 fez 1-0 e o Maicon aos 32, 2-0 para o Corinthians. Com os resultados, com a vitória do Botafogo da Paraíba 3-0 na Inter de Limeira. Botafogo da Paraíba liderando com 3 pontos. Corinthians é o segundo também com 3. Depois nós temos Bragantino e Inter de Limeira com nenhum ponto nessa primeira rodada. A gente vai ver então, né, os gols da vitória do Corinthians por 2-0. Os 2 gols marcados no segundo tempo. Tá aí o belo lançamento do Maicon, bola para a direita, Léo Príncipe dominou, entrou na área, tocou. Primeira tentativa foi do Jabá e na segunda ali Tocantins fez o gol do Corinthians 1-0. Isso acontecendo no segundo tempo aos 14. Mais uma vez a jogada do primeiro gol do Corinthians. O lance do Léo Príncipe, né, no segundo tempo já conseguiu criar essa jogada aí pro Tocantins marcar o primeiro gol. E o segundo gol do Corinthians aos 32 foi marcado pelo Maicon num belo chute de fora da área. O jogador que foi responsável, né, pela vitória por 1-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto na final de 2015. Fez esse golaço, ó. Bateu no cantinho para fechar então. Corinthians começando com o pé direito 2, Bragantino 0. Vitória importante, né, para a equipe do Corinthians, dá moral, dá um pouquinho mais de confiança e como o Maicon falou, né, ao longo da competição, alguns jogadores vão adquirindo um pouco mais de confiança para poder jogar o seu melhor futebol. Bem, nesse domingo mais atrações para você nos canais ESPN.